Quero começar lendo com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, os últimos versos desse capítulo, versos 31 ao verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 31 a 35. Diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, nós leremos do verso 1 ao verso de número 8. Atentando especialmente para o verso 3. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao Senhor, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E finalmente, irmãos, ainda em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, agora no capítulo 5, nós leremos apenas um versículo, o verso de número 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, estamos dando sequência ao estudo que estamos realizando acerca da vontade de Deus e as decisões humanas. Já há alguns meses nós estamos estudando a Bíblia, procurando compreender melhor o ensino bíblico acerca dessa questão pastoral, dessa questão prática do dia a dia, acerca de como devemos nos conduzir nesta vida de modo agradável a Deus, como devemos tomar decisões acertadas que de fato reflitam a vontade de Deus para
a nossa vida. Diariamente, como temos ressaltado, nós precisamos tomar tantas decisões na vida, desde as mais simples àquelas mais relevantes e importantes, que determinam o curso da nossa existência nesse mundo. E há várias maneiras de considerar essa questão, como nós temos já estudado aqui várias vezes. E no momento, nós estamos procurando compreender qual é o ensino bíblico acerca da vontade de Deus. Já considerei com os irmãos que a Bíblia, quando aborda essa questão da vontade de Deus, ela o faz de duas maneiras. A expressão vontade de Deus é utilizada na Bíblia para designar todos os decretos de Deus, a vontade decretatória de Deus, tudo aquilo que acontece no universo de acordo com o plano eterno de Deus, a vontade soberana de Deus. Nesse sentido, todas as coisas que ocorrem, tudo aquilo que acontece no universo, representa a vontade de Deus, seja ela volitiva, ou seja, expresse ela o desejo de Deus, ou seja ela apenas permissiva, que não expressa aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus tem prazer, o desejo de Deus, mas que Deus incluiu nos seus decretos eternos, porque em última instância promoverá o bem dos seus eleitos e a honra e a glória do seu nome. Mas a Bíblia também fala da vontade prescritiva de Deus, a vontade, a lei moral de Deus, isto é, tudo aquilo que as Escrituras revelam que o homem deve fazer, como é que o homem deve se conduzir para viver de maneira agradável a Deus. Todas as demandas, os mandamentos e proibições que nós encontramos nas Escrituras, revelando assim o caráter de Deus e a santidade de Deus e a vontade de Deus. Então, depois de estudar vários outros assuntos relacionados ao nosso tema, nós estamos no momento estudando a vontade moral, prescritiva de Deus, a lei moral de Deus. Na realidade, tudo aquilo que a Bíblia ensina em termos de preceitos morais, representa essa vontade de Deus. E na realidade nos compete conhecer a palavra de Deus como um todo, daí nós sermos instados e os salmistas exaltarem tanto a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque nós precisamos, se nós queremos de fato fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a lei moral de Deus revelada em todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E com a graça de Deus, discernirmos as várias implicações dos mandamentos de Deus, positivos e negativos, e com a graça de Deus, crescermos em sabedoria, ou seja, crescermos na capacidade de aplicar às nossas circunstâncias diárias da vida esses princípios e as implicações desses princípios que nós encontramos na lei moral de Deus, na vontade prescritiva de Deus revelada na sua palavra. No domingo passado, eu estive aqui, depois de considerar por alguns domingos a lei moral de Deus no Antigo Testamento, com base especialmente nos 10 mandamentos, e ilustrando essas aplicações da lei moral de Deus nas questões das decisões que nós precisamos tomar, com 2 mandamentos apenas, o primeiro mandamento e o 5º mandamento. Eu espero poder ter, com a graça de Deus, deixado claro para os irmãos e irmãs o quão preciosos são os 10 mandamentos nesse sentido. Eles são um sumário, um resumo da lei moral de Deus. Eles sintetizam a vontade prescritiva de Deus. E quando devidamente interpretados, ou seja, de maneira ampla, como o Senhor Jesus nos autoriza a fazer, e o nosso catecismo maior faz de maneira muito apropriada,
nós temos um guia precioso para nos dirigir nas várias decisões que precisamos tomar enquanto nós estamos nessa vida. E eu espero, com a graça de Deus, que os irmãos se animem a ler e, se possível, até memorizar aquelas perguntas acerca dos 10 mandamentos, porque elas lançam muita luz acerca das decisões que nós precisamos tomar na vida, como sendo uma interpretação apropriada, adequada, desse sumário, desse resumo da lei moral de Deus no Antigo Testamento. Aí então, no domingo passado, nós passamos a estudar a vontade de Deus no Novo Testamento. Evidentemente, o Novo Testamento está repleto de orientações, de revelações acerca da vontade de Deus, em termos positivos e em termos negativos, em termos daquilo do que Deus demanda e em termos daquilo que Deus proíbe. E, por isso eu tenho ressaltado, esse assunto não pode ser compreendido como a gosto da mentalidade contemporânea, apenas apertando 1 ou 2 botões ou 3, ou apenas aprendendo 2 ou 3 ou 4 regrinhas. Mas nós precisamos, de fato, crescer no conhecimento das Escrituras e na nossa capacidade de compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Mas, assim como no Antigo Testamento eu me concentrei apenas nos 10 mandamentos como um sumário da lei de Deus, no Novo Testamento eu estou me concentrando apenas em passagens que mencionam a vontade de Deus de maneira explícita, que de fato falam da expressão a vontade de Deus, ou então aquilo que Deus quer, Deus deseja, Deus não deseja, de maneira explícita, e sugerindo que essas passagens também são preciosas para nos dirigir nas nossas tomadas de decisão, aprendendo a tomá-las de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Eu já condenei aqui a abordagem relacionada a esse assunto, que que ensina que as pessoas devem tomar decisões através de uma revelação ou de uma adivinhação de qual seja a vontade de Deus para essa ou aquela questão específica. Já considerei aqui várias vezes com os irmãos esse assunto e vimos que mesmo tanto entre pagãos, como entre nossos irmãos pentecostais, como entre evangélicos mais tradicionais, essa abordagem tem predominado, isto é, através de uma metodologia ou outra, seja ela pagã, pentecostal ou evangélica, as pessoas sempre procuram, de modo geral, procuram adivinhar previamente qual é a vontade de Deus, como se a palavra de Deus nos ensinasse que esse fosse o caminho para as nossas tomadas de decisão. E temos reagido a isso e ensinado que a Bíblia ensina um outro caminho, é o caminho da sabedoria, é o caminho daqueles que dão ouvidos à sabedoria de Deus, que se revela na sua palavra, e então ao longo da sua vida buscam conhecer, compreender a vontade de Deus e assim aplicá-la às circunstâncias específicas, especiais da nossa vida. E no domingo passado eu considerei um conjunto de textos que falam a respeito de uma área em que claramente a Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus. A Bíblia nos fala acerca da vontade de Deus sobre a salvação, estivemos considerando isso aqui no domingo passado. É vontade de Deus que o homem seja salvo. Não é vontade de Deus que o ímpio, o iníquo pereça. É desejo de Deus a salvação. E aí há duas implicações. Primeiro, não adianta ninguém pensar em falar nada sobre vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus, se antes não partir desse fundamento, desse alicerce, que é a conversão, o novo nascimento, o tornar-se nova criatura pela graça de Deus, através da fé, do arrependimento e da fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Esse é o primeiro passo. Essa é a vontade de Deus. E se você veio aqui em busca de alguma decisão na vida, de tomar alguma decisão, porque soube que nós estamos realizando esses estudos, mas na verdade seu coração não foi mudado ainda, você não foi transformado, não foi feito nova criatura,
é melhor deixar de lado um pouco outras questões específicas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar a graça de Deus através do conhecimento da palavra de Deus, se submeter à vontade do Senhor nesse sentido da sua conversão, do seu novo nascimento, do arrependimento e da fé, porque é a partir daí que tudo começa. E em termos de aplicação para nós como crentes, sendo essa a vontade de Deus, a conversão dos perdidos, a salvação, nós sempre, nas várias decisões que tomamos na vida, devemos nos perguntar: essa é a decisão, é a opção que mais promove o reino de Deus através da conversão dos perdidos? Se eu tomar essa decisão ou aquela, quais dessas duas decisões é aquela que favorece mais, que dá mais oportunidade para que aquelas pessoas que não conhecem ainda a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, venha a conhecer, seja alcançado e se arrependa, creia e seja salvo. Então isso deve dirigir as nossas decisões. Hoje, irmãos, eu quero tentar resumir aqui, apenas apresentar 3 conjuntos de textos bíblicos, de passagens bíblicas, que nos ensinam especificamente acerca de 3 outras áreas da vontade de Deus. Ao invés de ficarmos tentando adivinhar qual é a vontade de Deus específica para essa ou aquela área da vida, faremos bem melhor em compreender qual é a vontade de Deus já revelada na sua palavra e, com a graça dele, nos empenharmos em aplicar essa vontade de Deus revelada às circunstâncias especiais da nossa vida. E eu li 3 passagens bíblicas, cada uma delas apontando claramente para aquilo que é a vontade de Deus em 3 áreas distintas. Eu li com os irmãos em Mateus, no capítulo 3, do verso 31 ao versículo 35. Li em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, verso 1 a 8. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Essas 3 passagens nos ensinam de maneira clara 3 vontades de Deus que devem dirigir e nortear a nossa vida. E além dessas passagens que eu li, há outras passagens ainda que ensinam a mesma coisa. Quero começar com os irmãos considerando o que é que Marcos, capítulo 3, versos 31 a 35, e ainda vou mencionar outras passagens no Novo Testamento, que nos ensinam acerca da vontade de Deus. O episódio aqui é bastante conhecido. Lucas relata, logo no capítulo 3 do seu Evangelho, que estando o Senhor Jesus ali reunido e uma multidão ali aglomerada ao redor deles, os seus parentes, sua mãe, seus irmãos e irmãs na carne, evidentemente que aqueles outras tradições ditas cristãs que ensinam que o Senhor Jesus não teve irmãos e irmãs, evidentemente são contrariadas através do ensino de uma passagem bíblica como essa. Jesus teve irmãos e irmãs na carne, sim. Maria teve outros filhos que não apenas o Senhor Jesus Cristo. E ali estava a sua família e não podiam se aproximar deles. Então, seus discípulos chegaram ao Senhor Jesus e então disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão aí fora. E então o Senhor Jesus fez uma pergunta que certamente tomou de surpresa ali as pessoas que estavam presentes: quem é minha mãe e meus irmãos? Então, provavelmente eles não entenderam bem a pergunta que o Senhor Jesus fez. E então diz o texto que o Senhor Jesus, correndo os olhos e olhando para os seus discípulos, ele então disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E no versículo 35, então ele declara: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão
e minha irmã. Qualquer pessoa que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Evidentemente que nós não podemos entender a expressão vontade de Deus aqui nesse contexto como sendo uma revelação de Deus a respeito de algum pormenor ou alguma questão na vida. Evidentemente que a expressão vontade de Deus aqui se refere à vontade revelada de Deus nas Escrituras, aquilo que nós temos chamado de vontade prescritiva de Deus ou a lei moral de Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que todos quantos obedecem à vontade de Deus revelada na sua palavra, a sua vontade prescritiva, esses é que se encontram em uma relação íntima com Deus. Ou colocando de outra maneira, se encontram em relação íntima com Cristo, aqueles que de fato fazem a vontade de Deus, obedecem à vontade de Deus revelada na sua palavra. E meus irmãos e irmãs, portanto aqui e em outras passagens no Novo Testamento, que eu vou mencionar agora para os irmãos, nós temos claramente revelada uma vontade de Deus para com o seu povo. Podemos não saber outras coisas, mas nós sabemos que Deus requer que nós obedeçamos aquilo que Deus revela na sua palavra. Em outras palavras, a obediência é a vontade de Deus declarada na sua vontade. Ele de fato quer que nós obedeçamos à vontade dele revelada nas Escrituras. E realmente, se nós formos estudar a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar esse tema da obediência à vontade revelada de Deus repetidamente sendo ensinado na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, na realidade nós podemos dizer, desde a criação e a queda, a questão foi a questão da obediência e da desobediência. Quando Deus criou o homem, o colocou no Éden, ele prescreveu qual era a sua vontade ali prescritiva para o homem, simbolizando a lei moral de Deus, toda a vontade prescritiva de Deus naquele comando, naquela ordem das demais árvores do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, essas árvores não podereis comer. Mas nós sabemos que o homem não obedeceu à vontade de Deus, pelo contrário, obedeceu à sugestão do maligno, desobedecendo a Deus, e assim toda a raça humana foi introduzida nesse estado de pecado, no qual todo ser humano vem ao mundo como consequência da queda, como consequência do pecado, da desobediência também, e da incredulidade, é claro, por trás dos nossos primeiros pais. Há um versículo no Antigo Testamento, que é um versículo muito significativo acerca do valor que Deus dá à obediência. Muito mais do que a ritos, muito mais do que a formas, Deus requer de nós a obediência. Eu me refiro a 1 Samuel, capítulo 15, 22, onde nós lemos: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O contexto lá é o contexto de Samuel falando a Saul se desculpando pela desobediência, usando como desculpa o fato de que pouparia aqueles animais, aqueles carneiros que Deus havia orientado, ensinado, prescrito que deveriam ser destruídos, mas eles pouparam então com a desculpa de oferecer culto a Deus. E Samuel é nesse contexto, portanto, que Samuel diz que Deus tem muito mais prazer na obediência do que em holocaustos e sacrifícios. Deus tem muito mais prazer em que se atenda à sua vontade do que em gordura de carneiro ou elementos de culto, como nós devemos aplicar, ou quaisquer coisas dessa natureza. Mas no Novo Testamento, nós ainda encontramos algumas outras passagens, eu destaquei mais duas, que diretamente relacionam a obediência à questão da vontade de Deus. Eu gostaria que os irmãos observassem. Uma dessas passagens se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios, no capítulo 6, o último capítulo, o versículo 6.
Efésios 6:6. Os irmãos conhecem bem o contexto em que essa passagem se encontra. O apóstolo Paulo vinha ensinando que nós devemos observar atentamente, cuidadosamente, como nós vivemos, não como tolos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E então ele nos ensina que o enchimento do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo envolve submissão mútua, sujeição mútua nas várias relações nas quais Deus nos coloca nessa vida. Marido, mulher, versos 22 ao verso 33 do capítulo 5, filhos e pais, versos 1 a 4 do capítulo 6, e na passagem que eu mencionei, servos e senhores, versículo 5 até o versículo 9. E nessa seção nós lemos: quanto a vós, outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoa. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para o versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E nessa passagem também, a expressão vontade de Deus designa especificamente a obediência a Deus, fazer de coração a vontade de Deus. Isso é vontade de Deus, que nós obedeçamos às suas prescrições morais, às suas leis morais reveladas na sua palavra. E no contexto desse versículo aqui, 6, obediência à vontade de Deus implica em obediência às autoridades que Deus constitui sobre nós. A esposa, os maridos, filhos aos pais, empregados aos patrões. Fazer a vontade de Deus, aqui de coração, implica em nós procedermos de maneira obediente, correta e temente a Deus, não apenas a Deus, mas obedecermos àqueles que Deus coloca sobre autoridade, com autoridade sobre nós. Um outro versículo, irmãos, também onde nós encontramos a expressão vontade de Deus relacionada à obediência, se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso de número 17. Os irmãos podem acompanhar. 1 João, capítulo 2, verso 17. Eu vou ler desde o versículo 15, para que os irmãos tenham o contexto. Sem o contexto, nós nos perdemos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nessas três passagens que eu li com os irmãos, em Marcos, no capítulo 3, no final do capítulo, em Efésios, no capítulo 6, verso 6, e aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 17, a vontade de Deus é definida em termos de obediência. Podemos não saber outras coisas, mas nós sabemos que Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Deus quer que nós sejamos submissos àquilo que Ele revela nas Escrituras, ou seja, a sua lei moral. E nesse contexto, obediência à vontade de Deus é colocada em contraste com a concupiscência da carne,
com o amor ao mundo. Amor ao mundo não no sentido de amor a esse mundo que Deus criou, porque ele em si não é mal, mas aquilo no mundo que é contrário à vontade de Deus expressa na sua palavra. Esse desejo desordenado por as coisas que não expressam a vontade de Deus, que são contrárias à vontade de Deus, que se opõem na realidade à vontade de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós tratamos desse assunto e procuramos de fato compreender qual é a vontade de Deus, além de, como estudamos no domingo passado, sabermos que a vontade de Deus é a salvação do homem e, portanto, nós devemos conduzir a nossa vida nesse sentido, essas passagens bíblicas e várias outras no Novo Testamento nos ensinam que é vontade de Deus que nós obedeçamos a sua lei moral, que nós obedeçamos os seus comandos e as suas proibições. Em outras palavras, nós estaremos perdendo tempo se estivermos aqui dizendo que nós queremos descobrir qual é a vontade de Deus para isso, para aquilo outro, e no entanto, nós não andamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, como diz o apóstolo Paulo, que nós não nos empenhamos sinceramente em obedecer aquilo que Deus revela na sua palavra como sendo a sua vontade. Não adianta nós estarmos querendo que Deus nos revele a sua vontade para isso e para aquilo, quando nós não obedecemos à vontade dele já revelada na sua palavra. Se nós não, sinceramente, não nos empenhamos em praticar a vontade de Deus, mas somos, como adverte Tiago, ouvintes negligentes e não operosos praticantes da vontade de Deus revelada na sua palavra, tolice nós queremos conhecer mais qual é a vontade de Deus para isso e para aquilo, se aquilo que Deus ensina na sua palavra, como sendo a vontade revelada dele, nós não obedecemos. Então, meus irmãos e irmãs, com base nesse texto, nós podemos perguntar: você está andando ou vivendo ou procurando viver de acordo com a vontade de Deus que você já recebeu? Você está procurando andar de acordo com a luz que você já tem? Está procurando praticar aquilo que claramente é revelado nas Escrituras? Se não, é tolice ficar querendo descobrir isso, aquilo outro, se as verdades mais essenciais e fundamentais e básicas, nós não estamos levando a sério e não estamos procurando sinceramente praticar na nossa vida. Mas o Novo Testamento nos ensina que a vontade de Deus prescritiva é não apenas a obediência, mas nos ensina claramente que a vontade de Deus é a santificação. E a passagem bíblica que eu li com os irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo nos ensina claramente acerca da vontade de Deus quanto a esse assunto. Especialmente aqui no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não poderia ser mais direto e claro. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Você quer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Pois que as suas decisões sejam orientadas por aquilo que Deus mesmo revela que é a vontade dele. E a vontade dele é a santificação, a vossa santificação, a nossa santificação. E o contexto aqui de santificação é suficientemente claro. Vale a pena reler aqui com os irmãos. Os irmãos podem observar toda essa passagem que lemos, do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo está admoestando aqueles irmãos de Tessalônica, não que eles não estivessem procurando fazer a vontade de Deus e não tivessem, de fato, vivendo de modo agradável a Deus. Mas o apóstolo Paulo adverte no sentido que eles deviam progredir mais nesse sentido. E nesse sentido, todos nós devemos progredir. E todos nós, num sentido ou no outro, seremos achados em falta. E progredir aqui no sentido de
saber possuir o nosso corpo em honra. O contexto todo aqui está tratando da imoralidade sexual. Não o sexo em si, como se sexo em si fosse pecado. No casamento é dom de Deus. Mas fora do casamento, nas circunstâncias e nas condições que Deus proíbe, então isso não representa a vontade de Deus de maneira nenhuma. E várias passagens bíblicas do Novo Testamento tratam desse assunto. O apóstolo Paulo nos exorta a, assim como antigamente oferecíamos os nossos membros como instrumentos de injustiça e de iniquidade, agora, convertidos, oferecermos os nossos membros como instrumentos de justiça e em santidade. Nós lemos em Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. E uma passagem bem conhecida em Hebreus capítulo 12, verso 14, nos ensina, nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nessa passagem específica que eu li com os irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 18, o contexto, claro, é o contexto da imoralidade sexual. Aqui nós somos advertidos, ensinados a fugir do pecado nessa área, a não darmos ocasião para o pecado nessa área. Aqui nós somos exortados a controlar as nossas paixões, a mantê-las sob controle dentro dos limites da vontade revelada de Deus na sua palavra. E também, especialmente no versículo 6, somos exortados a, nessa questão sexual, não defraudarmos a ninguém, não defraudarmos aos nossos irmãos, nem diretamente, nem indiretamente. Nem diretamente, cometendo o ato, nem indiretamente, porque quando isso é realizado, quando nós pecamos nessa área, fora dos limites da vontade de Deus, então, na verdade, há muita gente defraudada na igreja, parentes, várias pessoas sofrem e são envergonhadas e são defraudadas mesmo quando esse tipo de pecado é cometido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, as aplicações aqui são muito claras nesse sentido. Quer dizer, é tolice alguém ficar falando em vontade de Deus, querendo saber qual é a vontade de Deus para questões específicas na vida, quando na verdade se encontra entregue ao pecado. E, sinceramente, não tem procurado viver de maneira santa, ou seja, de modo a expressar de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, de acordo com a sua lei moral. E, nesse sentido, é praticamente tolice pensar em fazer a vontade de Deus. Não tem muito tempo que um rapaz me procurou para me pedir conselho sobre namoro com uma moça, quando na realidade ele estava em pecado sexual. Quer dizer, a primeira coisa que eu disse foi: esqueça essa sua pergunta e vá colocar em ordem a sua vida, porque você está completamente errado nessa área. A Bíblia nos ensina com clareza no que diz respeito a essa questão. E essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. No contexto aqui, que nós, com a misericórdia e graça de Deus, fujamos de tudo aquilo que representa imoralidade nessa área. E os irmãos sabem como nós estamos cercados quanto a isso. Então, é absoluta tolice você ficar pensando: o que é que eu vou decidir, qual é a vontade de Deus para tomar essa decisão ou aquela decisão, quando na realidade seus olhos se deleitam em filmes imorais. Quando você utiliza a internet, por exemplo, para satisfazer a concupiscência da sua carne. E então depois você quer saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua santificação. Essa é a vontade de Deus. E ao invés de pensar em se deter na vontade de Deus acerca disso e daquilo, saiba disso, a Bíblia diz com clareza: essa é a vontade de Deus, que você seja santo. Essa é a vontade de Deus, que você fuja da impureza.
essa é a vontade de Deus, que você corra mesmo, mantenha sob limite as suas paixões para não pecar e, nessa matéria, não defraude a igreja, não defraude a família, não defraude o irmão, não defraude a ninguém. Mas, meus irmãos, o Novo Testamento nos ensina mais, de maneira explícita, acerca da vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Para orientar assim as suas decisões e a sua vida? Então saiba disso. Primeiro, é vontade de Deus que você obedeça a lei moral de Deus, a palavra de Deus. E segundo, é vontade de Deus a sua santificação, que você fuja da impureza, que se consagre a Deus e procure viver de maneira agradável a Deus, inclusive especificamente nessa área da imoralidade sexual. E a terceira passagem bíblica que eu li com os irmãos, também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 18, mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina de maneira explícita acerca daquilo que nós sabemos pela Bíblia que é a vontade de Deus. E, portanto, são essas revelações bíblicas específicas acerca da vontade de Deus, são como que rochas firmes nas quais nós podemos nos firmar. Eu sei que isso aqui é vontade de Deus, eu sei que isso aqui é vontade de Deus, e agora eu posso andar com firmeza a partir daqui, com base nisso, porque eu sei que aqui a Bíblia claramente me revela qual é a vontade de Deus. E no capítulo 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina que, entre outras coisas, é vontade de Deus nós cultivarmos um coração grato a Deus pela maneira como a soberania, como a providência soberana dele nos conduz nesta vida. Irmãos, eu várias vezes expondo livros bíblicos, os irmãos devem lembrar, nós chegamos a este assunto, esse tema da gratidão. Como ele se repete na Bíblia, como de fato nós somos orientados, ensinados, admoestados, exortados o tempo todo a cultivarmos um coração grato diante de Deus. Nós, por natureza, não somos assim. Daí a necessidade do apóstolo exortar, não apenas aos Tessalonicenses, mas a todos nós, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você quer saber a vontade de Deus, aqui está ela revelada. É a vontade de Deus que você cultive a gratidão no seu coração. Como eu disse, nós não somos assim. Nós somos egoístas, nós somos gananciosos, nós queremos mais e mais e mais e mais e termos mais, e com frequência podemos incorrer no pecado da falta de satisfação, de contentamento e, consequentemente, da falta de gratidão diante de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter esse coração grato diante do Senhor. E se nós formos refletir um pouco, irmãos, nós vamos ver que cultivar esse coração grato, ter um coração grato diante de Deus, implica em reconhecermos a providência soberana de Deus. Somos gratos porque Deus é soberano e nós compreendemos e reconhecemos que Ele está conduzindo de maneira soberana a nossa vida, de acordo com a vontade dEle. Implica em contentamento. Se nós não tivermos contentamento, nós nunca teremos um coração grato diante de Deus. E implica nessa disposição sincera de querermos agradar a Deus. Somos gratos a Deus, expressamos isso, e aqui o apóstolo Paulo nos ensina, em tudo dai graças, por quê? Porque realmente é essa a vontade de Deus para convosco. Há uma outra passagem bíblica que vale a pena ser citada nesse contexto. Eu penso em Colossenses, no capítulo 3, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nessa passagem, para ler apenas 3 versículos com os irmãos, os versos 15 ao verso 16. E, por favor, observe na leitura da passagem, como em cada um desses versículos, 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo enfatiza o tema da gratidão como sendo a vontade de Deus. Veja só. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos Perdoe, irmãos, é a partir do verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, se os irmãos observaram, nos 3 versos 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo insta a igreja de Colossos a cultivarem a gratidão no coração, a serem agradecidos, a fazerem tudo com gratidão no coração e dando graças a Deus pelo seu Filho, pelo Senhor Jesus, que veio a esse mundo e, portanto, todas as bênçãos que nós desfrutamos nesta vida, desfrutamos através e por causa da obra redentora de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Aqui nós somos admoestados a termos paz com os irmãos, a termos paz com as outras pessoas, especialmente os irmãos, dentro do corpo de Cristo, e a cultivarmos nosso coração gratidão pela misericórdia, pela graça de Deus, pela comunhão com os irmãos, pela palavra de Deus que nos admoesta, nos instrui, nos aconselha, e especialmente sermos gratos a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, sermos gratos pela obra redentora de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, meus irmãos e irmãs, apenas para nós concluirmos essa parte do nosso estudo sobre a vontade de Deus, quando nós lemos o Novo Testamento e nós procuramos o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre essa questão da vontade prescritiva de Deus, especificamente em várias passagens nós somos orientados. Primeiro, é vontade de Deus que nós obedeçamos aquilo que Ele nos revela. É vontade de Deus que nós sinceramente procuremos cumprir e obedecer aquilo que Ele prescreve como expressão da sua lei moral na sua palavra. Segundo, vemos que o Novo Testamento nos revela com clareza também, de modo direto, que é vontade de Deus a nossa santificação. E santificação nesse contexto especialmente de impureza, fugir da impureza, de oposição à impureza. E terceiro, nós aprendemos que é vontade de Deus nós cultivarmos no nosso coração um coração grato, o que implica em contentamento com a vontade soberana de Deus, seja a respeito do que diz respeito à nossa pessoa, às nossas condições sociais que Deus nos dá na vida, as várias circunstâncias em que Deus nos coloca, que Deus nos dê um coração contente, satisfeito e grato, reconhecendo que é a vontade de Deus, essa é a porção da graça de Deus para nós, que nós não merecemos absolutamente nada, que nós somos pecadores, por nós mesmos nós mereceríamos a condenação e o inferno, e qualquer coisa que venha é lucro diante da nossa condição, e o que temos e desfrutamos vem do Senhor e vem como consequência da obra da graça de Deus em Cristo Jesus. E a minha conclusão, portanto, é em termos de aplicação desses princípios para a nossa vida. Você tem decisões a tomar na vida, então aqui estão 3 princípios que devem ser considerados para orientar a sua decisão. Primeiro, pergunte: que decisão manifesta obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra? Aqui você, numa circunstância ou noutra, você tem essa opção, outra opção. Você pode tomar aqui várias decisões na vida. Aqui e ali, como pastor, eu preciso aconselhar casais que estão passando por dificuldades, estão problemas, e um ou outro pretende se separar, né, do outro cônjuge. E então, a pergunta clássica que nós precisamos fazer a pessoa não sabe o que fazer, separa ou não separa, faz isso ou não faz aquilo, é simples. Qual dessas decisões expressa a vontade de Deus para a sua vida? Em qual dessas decisões você vai estar de fato obedecendo aquilo que Deus prescreve como sendo expressão da sua vontade, da sua lei moral? E evidentemente
a separação, a não ser que seja por aqueles motivos bíblicos que nós conhecemos muito bem, o adultério de uma das partes, o abandono do lar, então a outra não pode fazer outra coisa, ou então a morte de um dos cônjuges, aí não é mais nem separação, né? Mas aí então a possibilidade de o casamento ser desfeito. Fora disso, não é vontade de Deus, nós podemos dizer, e isso facilmente orienta as nossas decisões. E com relação a isso, tantas outras coisas na vida. Nós não somos tolos, e eu digo com reverência, Deus menos ainda. Então, ficarmos falando em vontade disso, daquilo outro, queremos coisas menores. Quando nós não obedecemos, não andamos de acordo com aquilo que Deus já nos tem revelado na sua palavra, na verdade, é tolice. A segunda aplicação que nós podemos fazer com relação à questão da decisão você tem decisões importantes a tomar na vida? Pois muito bem. Que decisão promove a santificação? A sua e a dos outros. Uma infinidade de decisões que nós devemos tomar na vida serão orientadas por essa questão. Qual dessa decisão é a que promove mais a minha santidade, a minha santificação? No contexto aqui, qual dessas decisões promove mais a minha santificação no que diz respeito a fugir da imoralidade e fugir do pecado? E não só a minha, a dos outros também. Qual promove mais as dos outros que estão sob a minha responsabilidade? E digo aos irmãos, uma infinidade de decisões nossas serão profundamente esclarecidas se forem tomadas, levando-se em consideração aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto. É vontade de Deus a nossa santificação. E, portanto, a decisão que mais favorece a nossa santificação, certamente é aquela melhor do que aquela que não favorece a nossa santidade ou a nossa santificação. E a terceira pergunta, meus irmãos e irmãs, que nós devemos fazer é: que decisão é aquela que nós devemos tomar, que demonstra mais a nossa gratidão e o nosso contentamento pela maneira como a providência de Deus tem conduzido a minha vida? Certamente isso nos ajudará a tomarmos decisões corretas e seguras na vida, de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, e não com uma possível vontade de Deus para as coisas menores que nós venhamos a tentar adivinhar de antemão. Que decisão demonstra mais gratidão a Deus, mais contentamento diante da maneira como Deus tem conduzido a minha vida? Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que com a graça dele, observando essas passagens onde Deus explicitamente revela qual é a sua vontade em termos de obediência, de santificação e de gratidão no nosso coração, nós possamos tomar decisões sábias e seguras na vida, expressando de fato a vontade de Deus nessas áreas, nas circunstâncias específicas em que nós precisamos tomar alguma decisão. Se Deus permitir, na semana que vem, nós estaremos continuando com esse assunto, considerando outras passagens do Novo Testamento que explicitamente nos ensinam qual é a vontade de Deus e que lançam luz para nós nas nossas tomadas de decisões, nas outras questões, nas várias decisões da vida.